Agora, olha, atenção, trabalhador. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, revogou uma portaria que dava estabilidade ao trabalhador que contrair Covid-19. Para entender a situação, a Thea Morel conversa agora com o especialista em direito do trabalho para explicar para a gente essa nova resolução. Boa tarde, Thea. Então, o que muda para o trabalhador? A Covid-19 trouxe uma série de mudanças nos nossos hábitos, na nossa rotina e até nas leis trabalhistas. Mas uma portaria desta semana do Ministério da Saúde está causando muita polêmica. A gente vai explicar exatamente como é que ela funciona, conversando com Franco Almada, que é especialista em direito trabalhista. Doutor Franco, vamos explicar primeiro para as pessoas o que estabelece essa nova portaria. Antes, os trabalhadores que eram infectados pela Covid-19 estavam tendo algum tipo de estabilidade? Vamos explicar para o público. Bom, a primeira polêmica gerada por essa portaria é a alteração em menos de 24 horas. O Ministério da Saúde publicou terça-feira dizendo que a Covid-19 seria encaixada como uma doença ocupacional e 24 horas depois alterou isso, retirando a Covid desse rol aí de doenças ocupacionais. O que é que mudou na vida do trabalhador? Como não é agora mais considerado uma doença ocupacional, o trabalhador que receber o benefício no INSS, precisar se afastar por conta da Covid, quando ele retornar ao trabalho, ele não tem mais a estabilidade de 1 ano que as doenças ocupacionais acarretam. Bem como o período que ele se manteve afastado do trabalho, o empresário não vai precisar depositar o FGTS. E do ponto de vista do empregador também, a gente está falando então que os trabalhadores, como não vai ter mais essa classificação de doença ocupacional, não vão ter ali aquela estabilidade que já era garantida para outros tipos de doenças, né? Mas do ponto de vista do empregador, tinha também um prejuízo se fosse mantido da maneira como estava? O maior prejuízo que poderia ocorrer é entender a Covid como uma doença ocupacional automaticamente. No cenário atual, o empregado pode até conseguir comprovar que adquiriu a Covid em razão do trabalho e aí sim se afastar, recebendo o benefício de auxílio acidentário. Agora, realmente, colocar essa situação como algo automático seria muito prejudicial para as empresas. Primeiro porque elas teriam que garantir a estabilidade de 1 ano para todos os trabalhadores afastados, bem como depositar os FGTS. Bom, para a gente encerrar, já que a gente está falando de uma questão polêmica, o que deve acontecer com essa portaria agora? O governo pode fazer uma nova revisão, pode tentar estabelecer regras, digamos assim, mais precisas? Essa pergunta é de R$1 milhão, né? Com essas imprevisões que acontecem, essa insegurança jurídica, não há como a gente realmente estabelecer um prognóstico para frente. O que deve acontecer, sim, é que essa portaria seja mantida do jeito que está e, caso a caso, o trabalhador vai comprovando, algumas relações de trabalho vão ser mais fáceis de comprovar, os trabalhadores da área de saúde, outras não, mas deve se manter nesse sentido e caso a caso o trabalhador vai ter que comprovar que adquiriu a Covid em razão do trabalho. Muito obrigada, doutor Franco. Realmente, tem alguns casos que são bem mais fáceis de comprovar. A gente chegou a noticiar o caso de pessoas que estavam embarcadas em petroleiros, né, no serviço de petróleo aqui no Ceará e que realmente passavam muitos dias embarcados, contraíram Covid-19, retornaram, ficaram em isolamento, mas a Justiça do Trabalho, o Ministério da Saúde vai avaliar realmente cada caso para ser justo, tanto com o empregado quanto com o empregador. Acesse cnews.com.br, o portal de notícias da cidade.